causas dessas doenças? São doenças imunomediadas, elas dependem do sistema imunológico para acontecer. Então, é uma reação desordenada do nosso sistema imune, alguma infecção bacteriana, alguma virose e acontece essa resposta desordenada que causa essa doença inflamatória. E assim, Liliane, existem alguns fatores de risco que levam a esse desenvolvimento? Sim, é uma doença que é muito mais comum em países desenvolvidos, né? Pela questão alimentar de muitos produtos industrializados, o estilo de vida mais urbano, que acaba contribuindo para aparecer com mais frequência essa doença. Como o nosso país é um país em desenvolvimento e a gente começou a ter essa cultura da industrialização, né, aumentou muito a incidência também aqui. Então, uma das grandes causas, doutora, seriam praticamente a alimentação mesmo? E estilo de vida. Produtos industrializados? Produtos industrializados, estilo de vida mais sedentário, né, com pouca atividade física, uma dieta pobre em frutas, em fibras, rica em açúcar e gordura. Doutora, e quais que são as possíveis complicações dessas doenças? Essas doenças, elas podem evoluir para estenoses do intestino, fístulas do intestino, perda de peso, desnutrição, anemia e necessitar, às vezes, até de correções cirúrgicas de urgência. Doutora Liliane, e assim, que parte do aparelho digestivo elas atacam, que elas fazem mal ali? Tá. A retocolite ulcerativa, ela atinge o reto e o cólon, né? E a doença de Crohn, ela pode ser em qualquer localização do intestino, desde a boca até o ânus. E assim, e o que elas provocam, doutora? Até para as pessoas que de repente estão em casa, às vezes até elas não sabem do que se tratam ali, né? O que elas acabam provocando? Uhum. Os sintomas mais comuns são dor abdominal, diarreia, sangue e muco, tipo um pus nas fezes, emagrecimento, né? A pessoa para de absorver os nutrientes por conta dessa mucosa inflamada e acaba, às vezes, emagrecendo e tendo desnutrição. E esses seriam os primeiros sinais ali, doutora, que as pessoas precisariam ficar atentos ali, perceber esses sinais que a senhora comentou? Os primeiros são mais a questão de dor abdominal e diarreia, né? Uma diarreia ali que está há 4, 6 semanas, ela merece ser investigada e dentro dessa investigação, um dos diagnósticos possíveis é a doença inflamatória intestinal. E como que é feito esse diagnóstico, doutora, para ter certeza? Porque a gente sabe que diarreia não é que é uma coisa comum, mas de repente a pessoa pode ter intolerância, alguma coisa assim, e também emagrecimento ali, mas como que é feito esse diagnóstico para ter certeza? Não existe nenhum exame que nos dê 100% de certeza que é uma doença inflamatória intestinal. Então, é um quebra-cabeça que a gente vai montar, com uma história clínica, os exames laboratoriais mostrando processos inflamatórios e uma colonoscopia sugestiva de doença inflamatória intestinal com uma biópsia que nos faz acreditar que é uma ou outra doença. Mas é necessário montar um quebra-cabeça com um médico muito experiente para poder ter certeza que é uma doença inflamatória intestinal. E depois que foi feito o diagnóstico, doutora, saiu o resultado, como que é feito o tratamento? Depende como que já está a situação, como que a pessoa está ali, como que é feito esse tratamento? O tratamento ele vai até de medicações via orais, que são mais simples, né, até medicações que são infundidas periodicamente, né, e algumas vezes a necessidade de cirurgias para correção, né, mas é um tratamento que vai ser para toda a vida, digamos assim, porque é uma doença que não tem cura e precisa ser tratada de várias maneiras, até com a parte nutricional e ao longo de toda a vida. Doutora, e assim, qual o impacto que elas trazem para a vida do paciente, fazendo esse tratamento ou descobrindo essas doenças inflamatórias? Como é uma doença crônica, né, para sempre, então o impacto é que ele vai ter que ter uma boa acompanhamento, né? Ele não pode abandonar esse tratamento, então ele sempre vai ter que estar tendo acompanhamento médico, ele vai ter que cuidar da alimentação dele, né? Vai ter que tomar medicações para sempre, ou via oral ou de outra maneira, então o impacto é que ele vai ter que sempre estar se cuidando.
Doutora, como você falou, né, esse tratamento também ele é contínuo, é para a vida toda. Ele chega a ter algumas restrições, alguma coisa que a pessoa de repente não pode comer, ou não pode fazer, tem que ter um cuidado especial ali, ou é só a base desses medicamentos mesmo? Ele tem que ter acompanhamento nutricional, né, com uma nutricionista. Primeiro, para poder melhorar esses déficits que ele acaba tendo, né, de nutricional pela não absorção das vitaminas e nutrientes. E também porque ele vai ter que ver se tem alguma intolerância, mas não existe assim algum alimento proibitivo, né? Depende de caso a caso. Tem uns cuidados especiais, né? Tem pergunta no TP pra gente, doutora, vamos lá. A existência de gases também é sintoma? Quem mandou a pergunta pra gente foi o Ademar, do Parisotto, na cidade de Toledo. Ademar, obrigada aí pela pergunta e já vamos descobrir aqui com a doutora Liliane se pode ser sintoma também. Sim, é um sintoma também, pela inflamação, a produção maior de gases. Então, se percebeu ali também essa mudança ali, é bom procurar um especialista, já fazer isso, já vem com os outros sintomas ali, é bom se cuidar. Mas pode estar, assim, presente o aumento de produção de gases. Então, vamos cuidar aí, né, gente? Bom, doutora, há maneiras de prevenção dessas doenças inflamatórias intestinais, alguns cuidados especiais, ou ela é hereditária? Quais que são os cuidados aí? A parte hereditária ela é importante, né? Porque essa resposta imunológica errada do organismo, ele tem um fator genético importante, tá? E aí ele vai ter que, para prevenir, digamos, é isso, né? A prevenção, ter uma alimentação saudável, né? A prática de exercícios físicos e evitar ao máximo os alimentos industrializados. A senhora até comentou que a partir dos últimos anos que o Brasil começou a ter mais alimentos industrializados, né? Nos últimos anos a senhora percebeu uma procura maior no consultório com as doenças intestinais? Teve uma mudança aí mesmo, doutora? Teve, tanto da parte de doença inflamatória intestinal como de doenças funcionais, né? De síndrome do intestino irritável, de intolerâncias alimentares, houve um aumento depois dessa mudança do nosso padrão alimentar. A senhora falou em intolerância alimentar, né? Até é importante as pessoas saberem, a gente já falou várias vezes aqui também que a doença celíaca também. Então, ela chega parecida com essa doença, doutora, ou não tem nada a ver? A celíacos é uma doença intestinal, mas ela não é diferente. É outra doença, não é uma doença inflamatória intestinal, mas tem a parte genética e de estilo de vida que também tem um peso. Gente, por isso que a gente fala da importância, assim, se você tem algum sintoma, você percebe alguma coisa, procurar um profissional da área, né? Porque a gente sabe, tem intolerância à lactose, tem as intestinais também, tem glúten, então tem tudo isso que você tem que descobrir o que te faz mal. Porque você descobrindo, tem tratamento, né, doutora? A gente sabe que a vida muda depois que consegue tratar ou descobrir ali o que te incomoda também, né? É muito importante a investigação e qualquer sintoma de alerta, procurar um profissional, né, que ele vai ser capacitado para diferenciar desde uma doença mais simples até uma doença mais grave e dar o tratamento adequado. É isso aí, é qualidade de vida, gente. Então, percebeu alguma coisa, procure. Como a gente sempre fala também que no nosso quadro, não fazer automedicação. Porque fulano está com as dores parecidas, eu vou tomar o mesmo medicamento que para ele foi bom. Nem pensar, cada caso é um caso e precisa ser estudado, né, doutora? Isso mesmo. Gratidão, obrigado, bom retorno e leva meu abraço pessoal da IGAST e vem sempre aqui, sempre bem-vindos. Obrigada, boa tarde.